Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre os níveis de energia. Então bora? A gente já viu anteriormente que os átomos são constituídos por núcleo e pela eletrosfera, certo? E que o núcleo é formado pelas partículas positivas, os prótons, e também pelas partículas neutras, os nêutrons. E ao redor do núcleo estão distribuídas as partículas de carga elétrica negativa, os elétrons. Então, os elétrons estão na eletrosfera, certo? Os elétrons dos átomos, eles são distribuídos ao redor do núcleo em camadas. As camadas da eletrosfera podem ser comparadas às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Mas por que é importante a gente saber a forma como os átomos se organizam? Por que aprender a estrutura organizacional de cada elemento químico? De modo geral, os átomos não se apresentam de forma isolada, ou seja, os átomos dos elementos químicos eles se unem formando as moléculas. Os átomos dessas moléculas se unem através de ligações químicas. E para formar as moléculas da água, por exemplo, a órbita eletrônica mais externa do átomo de oxigênio e a de cada átomo de hidrogênio, eles compartilham um par de elétrons. Esse compartilhamento é o que constitui uma ligação química, tá? A molécula, então, de água, ela é formada por dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio, não é isso? H2O. E esses três átomos, eles vão permanecer unidos entre si por meio das ligações químicas. Os gases nobres, que eram aqueles localizados na última coluna à direita da tabela periódica, lembram-se deles? Eles são os únicos elementos que são apenas encontrados de forma isolada, Eles não se ligam a outros átomos, Inclusive por isso que eles recebem esse nome, nós já tínhamos falado sobre isso. Um conjunto de átomos isolados de qualquer outro elemento, ele é instável, tá? A estabilidade de um átomo, ela só é alcançada quando ocorrem ligações químicas entre eles. Com exceção, então, aos gases nobres, que eles são estáveis mesmo sozinhos, tá bom? Eles são estáveis mesmo quando isolados, tá? Qualquer outro átomo, para se tornar estável, ele precisa se ligar a outros átomos. E o que leva, então, os gases nobres a serem estáveis? Qual característica necessária para que um átomo se torne estável? A resposta a essas perguntas está na configuração eletrônica dos elementos, ou seja, a distribuição dos elétrons de cada átomo ao redor de seu núcleo, como que eles estão distribuídos. Analisando os gases nobres e quando a gente compara eles a outros elementos, a gente percebe que a sua camada mais externa da eletrosfera, que é a chamada de camada de valência, possui 8 elétrons. A exceção é o gás hélio, que possui 2 elétrons em sua única camada eletrônica, porque o Z dele é igual a 2, então ele só tem 2 elétrons. Como os gases nobres são os únicos a terem camadas de valência com 8 elétrons, isso nos leva a concluir que essa é a característica responsável pela estabilidade. Então, o que torna aí os gases nobres estáveis é ter 8 elétrons na última camada, tá bom? Da eletrosfera. E essa configuração, então, estável, ela pode ser obtida compartilhando os elétrons da última camada ou transferindo elétrons de um átomo para o outro, formando assim as ligações químicas. Então, para os demais átomos, não os gases nobres, a gente vai conseguir essa estabilidade compartilhando ou transferindo elétrons, sempre da última camada. No entanto, os elétrons eles não se distribuem de qualquer forma nessas camadas. Existem algumas regras a serem respeitadas. As camadas ao redor do núcleo são chamadas de níveis de energia e comportam um número máximo de elétrons. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia dos elétrons localizados nessas camadas.
A essas camadas ou níveis de energia foram atribuídas as letras K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma delas comporta um número máximo de elétrons. Observe a tabela a seguir. Então, a gente precisa realmente saber disso, tá? Então, a camada K, ela comporta apenas 2 elétrons, a camada L comporta 8, a camada M comporta 18, a camada N comporta 32, a camada O 32, a camada P 18 e a camada Q 8. E observando na primeira linha da nossa tabela, nós temos o nível de energia, né? Lembrando que quanto mais distante do núcleo, maior é a energia desses elétrons. Por isso que a primeira camada tem um nível de energia 1, a camada K, né? E aí ela vai aumentando, né? O nível de energia ela vai numa ordem crescente, tá bom? Então nós temos 7 camadas do K ao Q. E cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons, tá? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma imagem. Então, nós temos o núcleo, onde contém os prótons e os nêutrons, certo? E as camadas da eletrosfera. Então, é assim que os elétrons ficam na eletrosfera, em camadas, como se fossem, então, as órbitas, como a gente pode comparar, né, as órbitas do sistema solar. Então, a gente tem a primeira camada, que é K, que comporta 2 elétrons, depois a camada L, que comporta 8, camada M, que comporta 18, N, comporta 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons e Q, 8 elétrons. Tudo bem? Bom, pessoal, com a aula de hoje, vocês farão os exercícios das páginas 17 e 19. Certo, pessoal? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!